You gutted him like a fish in that apartment too. You were relentless. You stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed until he was dead. Geralmente, quando criminosos barra pesada vem à nossa cabeça, não pensamos em menores de idade, mas nos Estados Unidos muitos jovens já foram autores de crimes terríveis. Conheça os adolescentes reagindo à prisão perpétua. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Em março de 2024, Carly Gregg, uma adolescente de 15 anos, chocou o estado do Mississippi ao ser condenada por matar a própria mãe, além de tentar assassinar seu padrasto. O crime começou quando Carly, após ser confrontada por causa do uso de drogas, pegou a arma escondida dos pais e disparou contra a mãe dentro de seu quarto. Logo depois, atraiu o padrasto de volta para casa, com mensagens fingindo ser a mãe, e atirou nele também. Ele sobreviveu e conseguiu chamar a polícia, que prendeu a menina. Durante o julgamento, a defesa alegou que Carly sofria de um distúrbio mental desconhecido, mas o júri não se comoveu com o papo. Quando ouviu a sentença de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, ela não conseguiu conter as lágrimas. A garota, que cometeu um crime bárbaro de maneira fria e calculista, finalmente demonstrou algum tipo de reação, mas aí já era tarde demais. Em 2006, um crime aterrorizante cometido por Dexter Johnson abalou o Texas. Ao lado de comparsas, ele sequestrou Maria Aparecida, de 23 anos, e o namorado dela, de apenas 17, enquanto os dois estavam parados dentro de um carro. Eles foram levados à força para um local afastado. Maria foi violentada, enquanto o namorado era obrigado a ouvir tudo. E depois, ambos foram executados e deixados no meio de um matagal. Johnson acabou preso dias depois, após usar o cartão de crédito de uma das vítimas. Durante o julgamento, ele permaneceu sem demonstrar remorso. Mas tudo mudou no momento em que ouviu sua sentença. Mr. Darnell Johnson, the jury has found you guilty of capital murder. In accordance with the laws of the state of Texas, this court hereby assesses your punishment of death. O impacto foi imediato. O criminoso congelou, depois desabou. Tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. O olhar perdido e o corpo tremendo mostravam um colapso completo. A cena se tornou ainda mais tensa quando ele começou a gritar, sendo necessário contê-lo enquanto o tribunal mergulhava no caos. Os parentes choravam, policiais tentavam controlar a situação e o tribunal precisou parar a sessão por alguns minutos. Mais tarde, sua execução foi suspensa por decisão federal, por uma possível deficiência intelectual. Porém, ele segue no corredor da morte, à espera de um novo desfecho. Um jovem sendo levado ao tribunal, amarrado a uma cadeira, já indicava que aquela audiência não seria comum. Damon Kemp foi acusado de matar dois colegas de 19 anos em um apartamento na Flórida, e assim que entrou na sala começou a gritar por Deus, pois já tinha certeza de qual seria a sua sentença. Ele repetia aos berros, completamente fora de si. A cena era tensa, com o juiz tentando manter a ordem, e Kemp com a feição cada vez mais perturbadora num verdadeiro surto ao saber que iria passar o resto da vida atrás das grades. O crime aconteceu em 2018, quando Kemp invadiu o local onde estavam Trey Ingram e Jordan Payton e abriu fogo. Uma testemunha ouviu os disparos e acionou a polícia. No tribunal, ao ouvir que não teria direito à fiança, Kemp ficou ainda mais estranho. I am not able to grant you bond or any
a form of pretrial release. Ele acabou sendo condenado por duplo homicídio em segundo grau, recebeu 3 penas de prisão perpétua e, por sorte, escapou da pena de morte. Sua reação no tribunal é lembrada pelos americanos como uma das mais impactantes já vistas. A sentença foi acompanhada de fortes emoções e manifestações da família da vítima. Isabela Guzmán, de 18 anos, foi acusada de assassinar brutalmente a própria mãe em 2013, no Colorado. O crime chocou até os policiais mais experientes, uma vez que a vítima foi encontrada com mais de 150 ferimentos no rosto e pescoço, dentro do banheiro de casa. Após o ataque, Isabela fugiu, mas acabou capturada horas depois, em um estacionamento próximo. Durante os interrogatórios, ela negou o crime, afirmou não ser Isabela e insistiu que seu nome era Samantha. Chegou a dizer que nada tinha a ver com aquela garota e que sequer sabia quem era sua mãe. E mesmo diante de provas incontestáveis, mantinha-se fria, sem reconhecer nem mesmo o próprio pai. No tribunal, as câmeras flagraram expressões bizarras e sorrisos medonhos. Um psiquiatra declarou que Isabela sofria de esquizofrenia severa e por isso, apesar de inicialmente ter recebido prisão perpétua, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico e segue apodrecendo lá até hoje, por não ser estável para retornar à sociedade. Um encontro marcado por aplicativo terminou em tragédia e uma jovem de 18 anos viu sua vida desmoronar diante de um juiz. Kai Andrea Cook, junto com o namorado Kendrick Bass, usou a plataforma Meet Me para atrair 2 homens até um local isolado. O plano era roubar o carro das vítimas, mas tudo saiu do controle e Bass acabou atirando num dos caras, sendo condenado à prisão perpétua. Na sua primeira audiência, ela chorou, pediu desculpas à família da vítima e implorou por uma segunda chance para terminar os estudos, mas a resposta foi dura e o juiz afirmou que ela participou ativamente de uma emboscada, sentenciando a garota a 20 anos de prisão. A reação deixou todos na sala perplexos, evidenciando a tensão do momento. No seu caso, não foi prisão perpétua, porém sua reação marcou o julgamento daquele caso, junto com a família dela desesperada, achando que a pena seria mais branda. Ela conseguiu uma redução de 11 anos de prisão e mais 20 em liberdade condicional, mas atualmente cumpriu pouco mais da metade dos anos de cárcere. Jovens envolvidos em tiroteios que não demonstram arrependimento algum são bem comuns nos Estados Unidos. Em 2012, num colégio de Ohio, 6 estudantes foram atingidos a tiros durante o início das aulas. 3 morreram e um ficou com sequelas permanentes. O autor dos disparos foi rapidamente identificado: T.J. Lane, um ex-aluno de 17 anos que conhecia a maioria de suas vítimas. Apesar da idade, a frieza com que Lane agiu fez com que a justiça decidisse julgá-lo como adulto. E por mais que a defesa tentasse argumentar que ele não tinha capacidade mental para ser responsabilizado, o comportamento de Lane no tribunal mostrava o contrário. Sem demonstrar remorso algum, ele zombou das vítimas e apareceu vestindo uma camiseta com a palavra assassino escrita à mão. E durante a sentença, sua postura agressiva e perturbadora chocou a sociedade americana. O júri não teve dúvidas. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena. Atualmente, T.J. Lane continua encarcerado e, ao que tudo indica, passará o resto da vida atrás das grades. Afinal de contas, um louco assassino sem pena não pode viver em sociedade. Dylan Schumacher
tinha 17 anos quando protagonizou um dos casos mais revoltantes envolvendo adolescentes criminosos em 2014. Ele estava cuidando do enteado de apenas 1 ano e meio enquanto a mãe da criança trabalhava. Só que quando ela voltou para casa, encontrou o bebê já sem vida, levando o rapaz a enfrentar prisão perpétua. I didn't mean to kill Austin. Ashley, I really didn't. You really think I did that? I didn't mean to hurt him. No tribunal, Dylan surgia frequentemente com o rosto inchado e olhos vermelhos, dizendo que tudo foi um acidente e mantinha a versão de que não teve intenção de machucar a criança. Mas os fatos contavam outra história e um laudo apontou agressões e sinais de sufocamento, o que levou à condenação. Depois da sentença, ele afirmou que só estava tentando fazer com que o bebê parasse de chorar, o que só deixa o caso ainda mais inadmissível. Meninas jovens também já deram as caras em casos extremos nas cortes americanas. Em 2022, o que parecia um trágico acidente de carro em Ohio logo se revelou um ato premeditado. Mackenzie Shirilla, de 17 anos, dirigia a quase 160 km por hora quando colidiu contra uma parede, matando seu namorado Dominic Russo e o amigo dele, Davion Flanagan. A jovem foi a única sobrevivente. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ela acelerou intencionalmente, sem frear. Isso levou a promotoria a apontar o ato como uma execução planejada, motivada por um relacionamento conturbado. 1 ano depois, no tribunal, veio o momento decisivo. Ao ser considerada culpada por homicídio doloso, Mackenzie desabou. So she's sentenced on count 2, the murder of Davion Flanagan, 15 years to life. She's sentenced on count 1, the murder of Dominic Russo, 15 years to life. Com os olhos marejados, tremia e soluçava enquanto ouvia sua sentença. Prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 15 anos. A juíza descreveu seu ato como frio e calculado. Hoje, Mackenzie cumpre pena em regime fechado, marcada pela escolha que tirou 2 vidas e destruiu a própria. A pena máxima surpreendeu a todos e foi recebida com grande impacto emocional no tribunal. Muitas crianças apáticas e que não demonstram nenhum grau de arrependimento já foram sentenciadas por crimes bárbaros, e esse também foi o caso de Ethan Crumbley. Em novembro de 2021, com apenas 15 anos, ele levou a arma do pai para a escola em Michigan e abriu fogo contra colegas e professores, ceifando a vida de 4 estudantes e deixando vários feridos. No dia da sentença, o clima no tribunal era de comoção. Familiares das vítimas choravam enquanto descreviam a dor de perder seus filhos de forma tão brutal. Ethan, por outro lado, permaneceu intacto. Nenhuma lágrima, nenhum traço de remorso, apenas silêncio e olhar vazio. Sua frieza foi um dos fatores que pesaram na decisão final do juiz. Prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Danta Wright tinha apenas 17 anos quando participou de um assalto que terminou em assassinato. Ao lado de 2 comparsas, abordou um jovem com a intenção de roubar, mas o que era para ser um roubo se transformou em algo muito pior quando Wright atirou e matou a vítima a sangue frio. A vítima era Jordan Michael Klee, de 18 anos, um estudante que deveria estar indo para a escola naquele dia. Durante a audiência de sentença, o comportamento de Wright causou revolta. Enquanto a mãe de Jordan chorava ao falar da dor de perder o filho, ele sorria e parecia se divertir com a situação. Essa atitude foi considerada extremamente desrespeitosa e chocante por muitos presentes no tribunal. Algumas pessoas chegaram a descrever a expressão de Wright como fria, como se ele não demonstrasse nenhum arrependimento pelo que fez. I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon, I love my family. Yes. O juiz, visivelmente incomodado com a postura do réu,
declarou que raramente havia visto tamanha falta de empatia. Mesmo diante do sofrimento evidente da família da vítima, Wright manteve o sorriso no rosto, como se estivesse em um espetáculo e não sendo julgado por um crime brutal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!